a seguir neste episódio em Follow Him. Perfeição combinada com imperfeição enquanto caminhamos, de mãos dadas, e crescer para se tornar mais como Ele. É disso que se trata a igreja. Então, se você vai à reunião sacramental, ou à escola dominical, ou à sociedade de socorro, ou à reunião do sacerdócio este mês, e se você está procurando perfeição, pare de olhar horizontalmente e comece a olhar verticalmente, porque você vai encontrar toda vez Jesus Cristo. A perfeição está sempre lá, mas você não vai encontrá-la horizontalmente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, eu sou seu apresentador. Estou aqui com John Bytheway. John, escuta, é assim que eu te descrevo. Único, histórico e de impacto internacional. Essa é, na verdade, uma declaração do presidente Nelson sobre a restauração. Mas, John, você é realmente único, histórico e teve impacto internacional. Histórico, acho que isso só quer dizer velho, né? Quer dizer sim. É o mais velho do grupo. John, que emocionante estarmos aqui em 2025. Já fizemos 4 anos de Vem e Segue-me. E esta é a nossa segunda vez voltando a um livro de escrituras que já estudamos antes. Mas, John, eu estava pensando sobre isso enquanto você estudava os outros 3. Quando você volta a um livro de escritura, eu acho que o estudo dos outros 3. Você traz isso com você e isso muda a forma como você vê este aqui. Com certeza. E eu acho que o que tem sido tão divertido, Henk, é ter pessoas perguntando, vocês vão fazer de novo? Cara, eu espero que sim, porque cada convidado trouxe uma visão única sobre coisas que já vimos antes. Toda vez, Henk, você e eu ficamos, porque eu nunca vi isso antes. Estou tão animado para passar por isso de novo, com convidados diferentes, perspectivas diferentes e ver algumas coisas novas novamente. Isso é muito empolgante. Um novo convidado. Com uma nova visão, eu simplesmente não acho que vamos chegar ao fundo dessas escrituras nunca. Eu não acho que vamos chegar ao ponto de dizer entendemos tudo. Entendemos? Temos o Dr. Tyler Griffin conosco. De todos os professores na igreja, e o Tyler não vai gostar que eu diga isso, mas de todos os professores que conheci, que são centenas na igreja, Tyler Griffin se destaca como um talento natural para ensinar. Tyler, bem-vindo. Bem-vindo de volta para Follow Him. É um prazer estar com vocês dois de novo. Adoramos ter você aqui. E o Tyler é um velho amigo nosso. Ele não é velho, mas é um velho amigo nosso. Ele não é histórico. Ainda não... Eu não sou exatamente histórico. Ele não é exatamente histórico. Me dá alguns anos, John. Vou atualizar. Se ele se tornar histórico, você pode se tornar pré-histórico, John. Então teremos que ter cuidado. Tyler, eu só quero te fazer uma pergunta. A maioria dos membros da igreja, eu acho, que realmente estudam, vem e segue-me, vão saber quem você é. Como foram os últimos, acho que já faz 5 anos. Onde você esteve com o Scripture Central fazendo as lições do Vem e Segue-me? Como tem sido isso? Como vocês dois descreveram, é essa jornada de descoberta. E há algo bonito, quase mágico, eu diria, sobre esse processo de repetir, fazer algo de novo, mas não está fazendo isso no mesmo nível. É como uma escada em espiral onde você não faz apenas de novo. Você descobre como fazer isso cada vez melhor. É isso que tem sido. É Deus moldando, ensinando, instruindo, corrigindo, esclarecendo. Eu me encolho com algumas das coisas que eu disse na câmera há 4 anos, 5 anos, por causa das coisas que aprendi agora. Mas está tudo bem. A vida é toda sobre progresso. E como você disse, Hank, nunca vamos chegar ao fundo disso nesta vida. E eu acho isso fascinante e essa jornada emocionante. Tyler, o que é isso? Você ensinou isso por décadas. Você ainda está aprendendo. John, eu sei que você já se sentiu assim antes quando alguém te mostra algo e você fica tipo, sério? Eu ensino isso há muito tempo. Como eu não vi isso. Então, Tyler, para nossos ouvintes aí, você também está? Você ainda está aprendendo. Com certeza. Não é só aprender, mas vivenciar. Eu acho que essa é a diferença. Não é só conhecimento teórico, é relacional, é a conexão com o céu. Tipos de capacidades que estão se desenvolvendo, crescendo e se aprofundando. Essa é a beleza disso. Sinceramente, eu sei que vocês dois já passaram por isso no início de cada semestre. Tenho certeza de que você sente o mesmo. Estou mais animado para entrar e ensinar, seja o livro de Mórmon, ou o Novo Testamento, ou Jesus Cristo e seu Evangelho eterno, do que em qualquer semestre anterior. Precisamente por causa de todas essas coisas que temos falado, há mais para descobrir e os alunos nos ensinam no processo lições do céu, do Espírito Santo. O que dizem as doutrinas e convênios?
Todos nós somos elevados e edificados juntos. E o John, essa é uma das nossas esperanças, que as pessoas ouçam e sejam elevadas e edificadas. Ah, com certeza. E eu penso sobre quando as pessoas perguntam, você vai começar de novo? Eu pensei que tivemos o quê? Mais 8 conferências gerais, discursos incríveis do nosso profeta e de outros líderes da igreja que também vão enriquecer tudo o que vamos fazer. Podemos começar a passar por algumas das frases de pensar celestial, de deixar Deus prevalecer, de todas essas coisas que ouvimos recentemente, que vão enriquecer o que estamos fazendo agora. Bem dito, John. Eu não tinha pensado nisso. Agora, John, vamos continuar fazendo algo que temos feito há 4 anos, que é usar o manual Vem e Segue-me. Há muito trabalho envolvido nisso, e é realmente bem feito. A escrita é maravilhosa. As perguntas são fantásticas. Não é muito curto, também não é muito longo. Realmente é. Eu encorajaria todos a garantir que estão no manual toda semana. Vou ler do manual aqui. E então, Tyler, estou animado para ver onde você vai com isso. Hoje não temos um bloco específico de escrituras para analisar. Estamos introduzindo a restauração. É assim que o manual começa. Como você comemora o 200º do aniversário de um evento que mudou o mundo? Essa é a pergunta que a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos refletiram quando abril de 2020 se aproximava, marcando 200 anos desde a primeira visão de Joseph Smith. Este é o presidente Nelson. Nós nos perguntamos se um monumento deveria ser erguido, mas ao considerarmos o impacto histórico e internacional único daquela primeira visão, sentimos a impressão de criar um monumento não de granito ou pedra, mas de palavras. Não para ser esculpido em tábuas de pedra, mas sim gravado nas tábuas de carne dos nossos corações. O monumento de palavras que eles criaram é intitulado A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação bicentenária para o mundo. É um monumento não apenas para a primeira visão, mas também para tudo que Jesus Cristo fez e ainda está fazendo desde que isso aconteceu. A restauração do seu evangelho começou quando uma pessoa voltou para Deus e o ouviu. Continua do mesmo jeito. Ah, isso é tão bom. Um coração, uma experiência sagrada de cada vez, incluindo a sua... Ah, cara, Tyler, o que você quer fazer hoje? Você e eu temos conversado sobre isso há alguns meses. O que vem à mente? Para onde você quer nos levar? Boa pergunta. Este é um ano tão único em que podemos estudar a doutrina e convênios e todos esses eventos da história da igreja e essa restauração em andamento. É único em muitos níveis. Qual outra escritura temos que foi dada originalmente em inglês? Não foi transmitida ao longo de séculos ou milênios para chegar até nós. Foi dada no nosso tempo. É uma oportunidade linda de ver esse cânone aberto em andamento. Os céus estão abertos, como diz na proclamação da restauração. Acho que o ponto principal aqui é para as pessoas não apenas abordar isso academicamente, por assim dizer, para dizer, eu posso te dar todas as datas, as pessoas, os lugares, os eventos, o fluxo de tudo o que estava acontecendo. Por mais importante e interessante que isso seja, é voltar ao que você terminou ali no final daquele segundo parágrafo, incluindo a sua... Não importa quantas pessoas saibam que a igreja é verdadeira, não importa quantas pessoas possam testemunhar que o livro de Mórmon é verdadeiro, ou que a doutrina e convênios são escrituras, ou que Joseph foi um verdadeiro profeta, esses são todos meios para um fim de me conectar com Deus para dizer, Pai Celestial, eu preciso de ajuda. Eu preciso saber o que preciso saber, para fazer o que preciso fazer, para me tornar quem Tu me enviaste aqui para a terra, para me tornar. E isso é realmente. O foco para mim da proclamação da restauração e da doutrina e convênios, e sinceramente de toda a escritura que você já estudou, é como podemos transformá-las em pontos de conexão com Cristo, onde eu posso vê-lo, posso me ver com ele na página, e posso ver onde posso pegar na mão dele e caminhar com ele nesse caminho do convênio que ele tão graciosamente traçou para nós. No final deste episódio de abertura para este novo ano, eu espero que qualquer pessoa que esteja assistindo ou ouvindo diga: eu quero conhecer por mim mesmo, não apenas na minha mente, mas no meu coração e em todos os meus desejos e em meus comportamentos, que estou do lado do Senhor. Eu vou caminhar com Ele este ano. Vou dedicar minha vida, vou consagrar meus desejos, minha devoção a Ele antes,
porque acredito nas palavras do profeta quando ele disse: o Senhor vai realizar alguns dos seus maiores milagres de todos os tempos. Há uma energia e empolgação em torno da igreja agora que eu adoro. O fato de que há tanto acontecendo, para aqueles que estão familiarizados com C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, eu diria que Aslan está em movimento. Isso é fantástico. Eu frequentemente digo aos meus filhos, vocês precisam ter seu próprio bosque sagrado. Podemos aprender sobre o bosque sagrado, podemos ir ao bosque sagrado, podemos amá-lo. Eu amo a história de Joseph Smith, eu amo a primeira visão, mas ela tem que me levar à minha própria visão. Primeira visão, a primeira de muitas, eu preciso ter experiências contínuas com o Senhor. Alguém pode perguntar por que Joseph Smith não falou tanto sobre a primeira visão. Acho que esse pode ser um dos motivos. Vá ter a sua própria experiência, vá até o Senhor. Você não precisa apenas ler sobre a minha experiência com ele. Você pode ter a sua própria... Sim, eu adoro o que você está dizendo aqui. Isso me lembra Moisés. Venha comigo para o Sinai. Aqui está Joseph. Venha comigo para o bosque sagrado. E algo que ele disse na história da igreja, Joseph Smith disse, Deus não revelou nada a Joseph, mas o que ele fará conhecido aos 12, e até mesmo o menor dos santos pode saber todas as coisas tão rápido quanto ele for capaz de suportá-las. Sim, você também pode fazer isso. Então, obrigado, Tyler, por apontar isso. Essa última frase é muito boa. Um coração, uma experiência sagrada de cada vez, incluindo a sua. Isso é muito bom. E já falamos sobre isso muitas vezes no programa, John. Precisamos enviar nossos filhos e netos ao Senhor. Tenha a sua própria experiência. Vá falar com ele. Vá perguntar. Se você quer falar com alguém que é obcecado pela doutrina e convênios, Anthony Swat está bem ali. Anthony disse que quando era criança, ele abriu uma Bíblia, e era uma daquelas Bíblias com letras vermelhas. Ele disse, pai, o que são as letras vermelhas? E o pai dele disse, bem, é aqui que Jesus está falando. E ele pensou, uau, ok, vou prestar atenção nas letras vermelhas. E então ocorreu a ele, e se fizéssemos da doutrina e convênios uma Bíblia de letras vermelhas, onde ouviríamos o Senhor? E ele disse, quase tudo seria, em letras vermelhas, esta é a voz do Senhor através do profeta. Ele me converteu um pouco naquele momento. Eu não deixo isso transparecer muito porque estou constantemente tentando puxá-lo para o outro lado, mas essa é certamente a voz do Senhor. Nos nossos dias... Eu adoro isso. E eu adoro o fato de que Deus nos permite ouvir sua voz através de seus instrumentos. Não é Deus em pessoa falando pelo megafone no céu, por assim dizer. Isso é, através da voz de seus servos humildes. É incrível para mim contrastar a diferença entre quando Joseph está falando profeticamente e quando Joseph está falando como um menino da fazenda no interior de Nova York. E há um contraste marcante entre esses dois. Isso é maravilhoso. O Senhor usa as coisas fracas da terra para fazer o seu trabalho? Não sei se isso é um elogio. Para Joseph Smith, mas eu vou pegar as coisas fracas da terra, veja o que posso fazer com elas. Outra coisa que eu acrescentaria aqui, na introdução deste novo ano, é a realidade de que a fundação da restauração do Evangelho está enraizada em Joseph Smith escolheu usar seu arbítrio para agir de maneiras que alinhem sua vontade com a de Deus. Ele não acorda uma manhã dizendo eu quero ser um profeta, eu quero estabelecer uma igreja, eu quero escrever novas escrituras. Ele foi ao bosque com uma pergunta: que igreja devo me juntar? Porque estou preocupado com o bem-estar da minha alma. Eu quero me arrepender, eu quero ser salvo. Mas que igreja eu devo me juntar? E porque ele fez isso, Deus então o usa como um instrumento para revelar e restaurar todas essas verdades incríveis, doutrinas, autoridades, chaves, estabelecer a igreja. Todo esse incrível fluxo da restauração vem porque Joseph estava disposto a colocar sua própria vontade no altar, que, francamente, é o convite para todos nós como indivíduos este ano também. É para que este ano não seja um esporte de espectador, por assim dizer, deixar que outras pessoas façam a pesquisa e o ensino, e nós apenas sentamos e absorvemos, mas dizer, Senhor, o que queres que eu faça? A gente aprende, continua juntando todos esses recursos que podemos, mas eventualmente tem que se transformar em um... Portanto, o quê? O que eu vou fazer diferente agora do que fiz antes? E como posso alinhar minha vontade com a de Deus para que eu possa avançar no caminho do convênio? Sim. E uma coisa que eu acho que veremos este ano, Tyler, é que é um processo lento, linha sobre linha com Joseph. A gente pode assistir isso acontecer. E conosco também, podemos ficar um pouco impacientes e dizer, ei, podemos acelerar esse processo de mudança, e se você se manter firme.
Persistência é a chave. Continue voltando. É quase imperceptível. Às vezes, Assim como uma criança pequena crescendo, e você aprende coisas básicas como andar, amarrar os sapatos, se alimentar, correr, ler, e eventualmente você continua se desenvolvendo mais. E como dissemos antes, sempre há mais para aprender. É um evangelho inesgotável, como o Elder Maxwell costumava chamar. e isso é assustador, quanto eu não sei, e também é empolgante. É um pouco perplexo às vezes, porque quanto mais aprendemos, mais percebemos que não sabemos. É meio que aquela analogia de um círculo. Se você desenhasse um círculo, o interior do círculo é o que eu sei. Fora é o que eu não sei. As perguntas que eu tenho são a circunferência desse círculo. Aborda. Quanto mais eu aprendo, mais perguntas eu tenho. E isso é lindo. É maravilhoso. Meus alunos me fazem perguntas, acho que sou bem experiente. Eu posso responder essa pergunta e sabe de uma coisa? Eu não sei isso. Desculpa, vou descobrir. Meu professor da sexta classe, um salve para o Harold Bayer. Ele era incrível. Ele tinha citações por todas as paredes, e eu ainda me refiro a algumas delas hoje em dia. Um deles disse: quanto maior a ilha do conhecimento, mais longa é a costa da maravilha. Você responde uma pergunta, aparecem mais 5, né? Estamos todos aqui porque um adolescente fez uma oração. Como você disse, Tyler, a pergunta dele foi: qual igreja eu devo me juntar? A enxurrada que veio depois disso? Quer dizer, tudo o que esse menino queria saber era que igreja se juntar. Eu só quero saber aonde ir para a igreja no domingo. Aqui estamos nós, sentados aqui. Olha, o que aconteceu. É uma obra maravilhosa e espanto. É incrível. E ainda está acontecendo. E John, eu acrescentaria isso. Moroni disse a Joseph que seu nome seria conhecido para o bem e para o mal. Nem bom, nem tão bom. Para o bem e para o mal. Mas nós, os 3 aqui, e ao longo do ano, vamos testemunhar sobre a bondade e o caráter de Joseph Smith. E esperamos que você fique com a gente. Se você quer saber a verdade sobre Joseph Smith, fique com a gente este ano. E nos seus próprios estudos, passe por isso. Você vai passar por isso como milhões já passaram, com um testemunho da bondade de Joseph Smith, e realmente da bondade de Joseph Smith, por causa de quem o Senhor é e do que ele pode fazer com alguém. E eu acrescentaria que, às vezes, como seres humanos, nossa tendência natural é querer soluções instantâneas, respostas rápidas, uma resolução completa para nossos problemas. Isso está alinhado. Isso é um processo. Joseph entra na primavera de 1820 e você vê o Senhor fazer o seu trabalho. Do nosso ponto de vista, é absolutamente acelerado e impressionante quanto aconteceu nos últimos 200 e quantos? 4 anos, 5 anos. Nossa vida é destinada a ser esse processo de crescimento. Quando eu olho para a restauração e esse desdobramento da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo nesses últimos 200 e poucos anos, isso me lembra da alegoria de Zenos no livro de Mórmon, Jacó 5. Se você se lembra daquela terceira visita à vinha, quando eles encontraram todos esses frutos, mas nenhum deles era manso, era tudo selvagem. Muitos frutos, mas não do tipo certo. O diagnóstico daquela terceira visita foi, eu adoro essa frase aqui, está em Jacó 5, versículo 48. Então ouça isso, não apenas no contexto da história da casa de Israel, ou da história das dispensações se desdobrando, mas também ouça sobre o nosso próprio desenvolvimento pessoal e nosso próprio discipulado, e o que às vezes pode acontecer, e aconteceu o que o servo disse ao seu mestre: não é a altivez da tua vinha, não superaram os ramos as raízes, que são boas, e porque os ramos superaram as raízes, eis que cresceram mais rápido do que a força das raízes, tomando força para si mesmos. Muitas vezes em nossas próprias vidas, nos envolvemos em tantas coisas, tantas atividades que produzem frutos, que se não tomarmos cuidado, pode realmente sobrecarregar as raízes que temos para poder sustentar e apoiar toda a nossa vida. Você só tem tantos minutos em um dia, você só tem tanta energia. Então, onde você dedica essa energia é realmente, realmente importante. Na restauração em andamento, é incrível ver como Deus mantém tudo muito equilibrado e não está apenas explodindo por toda a terra. Aqui temos essa tragédia da terceira visita com a grande apostasia. E então, qual é a solução? Tyler, você me conhece bem. Você sabe o quanto eu amo o capítulo 5 de Jacó. Se você olhar para os grandes sucessos de bilheteria de hoje, eles seguem a mesma trajetória de Jacó 5,
Há uma preparação, um desenvolvimento lento, uma tragédia. E aqui vem essa redenção. Aqui vem os heróis. E esse é realmente o momento da tragédia. O que mais eu poderia ter feito pela minha vinha? Talvez esteja tudo acabado. Talvez devêssemos acabar com todo o projeto agora mesmo. E então tem isso, vamos tentar mais uma coisa. Chame os servos, quase como esse grupo que eles estavam segurando. Chame os servos. E tudo muda. Sim, e é incrível quando ele diz no versículo 61, vá e chame os servos, para que possamos trabalhar diligentemente com toda a nossa força na vinha, para que possamos preparar o caminho. E então, no versículo 62, ele diz, portanto, vamos trabalhar com toda a nossa força desta última vez. Algumas coisas que são lindas para mim aí são, Jesus é o Senhor da vinha. Não está dizendo vá se virar. Ele diz, não, venha trabalhar comigo. Vamos trabalhar na minha vinha mais uma vez. Vamos nutrir, cavar, podar, enxertar e plantar mais uma vez, mas vamos fazer isso de forma diferente. Eu adoro isso. No versículo 66 ele diz, me entristece que eu tenho que perder as árvores da minha vinha. Portanto, vocês devem remover o que é ruim, conforme o que é bom crescer, para que a raiz e o topo sejam iguais em força, até que o bom supere o ruim. Isso para mim é a essência de nossa dispensação do Evangelho. O Senhor da vinha está trabalhando de forma muito metódica para manter os ramos compatíveis com a força da raiz, enquanto este Evangelho se desenrola. E agora você se senta na conferência geral. E é sempre uma adivinha quantos templos serão anunciados. Todo ano a gente se pergunta quantas novas missões vão ser criadas. O crescimento está vindo mais rápido agora do que antes, mas tivemos que estabelecer a estrutura da raiz, o que para mim é um modelo lindo para cada um de nós individualmente. Ao entrarmos neste novo ano de estudo, não fiquem tão empolgados com todos os enfeites e adornos do Evangelho a ponto de perdermos de vista o núcleo, a raiz da nossa conversão e nossa conexão com Cristo, e garantimos que todas essas buscas incríveis em que estamos envolvidos não sobrecarreguem isso, que é de maior valor, que é literalmente minha conexão de convênio com Deus e com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu me lembro do presidente Hinckley dizendo que um dos maiores problemas na igreja é o crescimento. Lidar com o crescimento expansivo da igreja. Tyler, que grande percepção que o Senhor não vai deixar isso florescer fora de controle. Vamos seguir devagar e com cuidado. Mas à medida que isso se estabelece, na verdade pode ir mais rápido. Pode ser acelerado? Não sei se algum de vocês já ouviu isso. Acho que a palavra poderia ser acelerado. Ontem mesmo eu estava dizendo para a minha turma que antigamente a gente usava algo chamado flip chart quando estávamos nas missões. Meu flip chart, eu tinha um recurso visual com todos 16 templos da igreja e eu poderia nomeá-los de vista porque são apenas esses 16. Aqui está Manti, aqui está Logan, aqui está Salt Lake, aqui está St. George, Cardston, Alberta. Eu disse, quantos foram anunciados só na última conferência geral? Meus alunos sabiam, 17. Eu fiquei mais do que o meu flip chart em uma semana. Sabe o que eu amo no que você está dizendo aqui, Tyler? É essa conexão de convênio com Cristo. Uma das maneiras que eu vi isso ser articulado mais recentemente, que eu realmente aprecio, é não pense em um convênio como simplesmente um contrato que você assina e deixa na prateleira. Pense nisso como um relacionamento onde Cristo é forte, e por causa desse relacionamento eu posso me apoiar na força dele para me ajudar. E cada um desses corações, um de cada vez, como aquele parágrafo introdutório disse tão lindamente, um coração, uma experiência sagrada de cada vez, incluindo a sua. É sobre isso, né? Um relacionamento de convênio de cada vez, enquanto esse crescimento massivo acontece, mas é uma pessoa de cada vez crescendo cuidadosamente. Eu sinto pena dessas pessoas. Você se lembra quando éramos jovens, as pessoas diziam, temos o objetivo de visitar todos os templos, né? Ao redor do mundo? Ao redor do mundo. Sim. Nessa época é difícil dizer. Eu tenho o objetivo de visitar todos os templos em Utah. Quando eu estava nas Filipinas, só por diversão, havia um templo em construção em Manila. E então o presidente da linha H, Oaks, deu aquela palestra. Ele mencionou as Filipinas e até mostrou um gráfico com 11 templos, planta operacional em construção nas Filipinas. As coisas realmente melhoraram depois que eu saí. Eu não sei bem o que pensar disso. Era todo o planeta em CG, John. Era assim. É interessante quando você analisa essa restauração em andamento e o dia em que você e eu vivemos agora,
A gente consegue ver isso acontecendo bem diante dos nossos olhos. E, em uma pequena medida, ser uma pequena parte desse crescimento. É incrível com que frequência você encontra pessoas que ficam presas em eu só não sei se a igreja é verdadeira, ou eu só não sei se Joseph Smith é um profeta verdadeiro, ou eu só não sei se o livro de Mormon é verdadeiro, ou se o presidente Nielsen é um profeta verdadeiro, ou qualquer coisa assim. É fascinante para mim como as escrituras não colocam ênfase em um teste de verdadeiro ou falso externo. Em outras palavras, a pergunta mais importante aqui não é se a igreja é verdadeira ou se Joseph Smith foi um profeta verdadeiro. Porque as pessoas podem entrar em todos os tipos de exemplos e dizer, bem, ele não pode ser um profeta porque ele fez isso, ou porque ele disse aquilo, ou porque ele não fez aquilo. Eles encontram todos os motivos que podem para dizer por que ele deve ser um falso profeta. Mas raramente passam algum tempo aplicando o teste de verdadeiro ou falso em si mesmos. Em outras palavras, se Joseph Smith foi ou não um profeta verdadeiro não vai ser alterado pela minha crença ou descrença nele. A veracidade do livro de Mormon, ou sua verdade, não vai ser ajustada de forma alguma, quer eu acredite ou não. Se o presidente Nelson é ou não um profeta verdadeiro não vai ser afetado por mim. A única coisa que será afetada por mim é se eu sou verdadeiro ou não. Para a verdade, se eu sou verdadeiro ou não com os princípios que Deus está disposto a me dar para seguir em frente, e às vezes eu tenho que seguir em frente sozinho na fé porque eu não sei. Mas isso também é um dom do Espírito, não apenas um dom de saber, às vezes é um dom acreditar para os ouvintes por aí. Se você está dizendo, mas eu não tenho esse testemunho forte, como eu ouço as pessoas compartilhando rapidamente na reunião de testemunho, tudo bem, se você conseguir ao menos acreditar, e se você puder viver como se acreditasse, e puder seguir em frente com o desejo de acreditar ainda mais, e se colocar no teste de verdadeiro ou falso, em vez de todas essas coisas externas, as chances são de que você crescerá como as árvores no vinhedo. Você se tornará frutífero porque, John, como você disse antes, porque suas raízes estão conectadas nesse relacionamento com Cristo. É daí que você está tirando sua força? Você não está tirando isso dos céticos, dos descrentes, das pessoas que querem criticar Joseph, ou qualquer um dos nossos profetas, ou qualquer uma das nossas escrituras, ou qualquer uma das nossas revelações ou práticas. Isso não vai te ajudar. Profetas geralmente caminham na direção para a qual estão olhando. Em vez de enfrentar os céticos e descrentes, como o presidente Nielsen disse, enfrente o Senhor. Voltemos nossa atenção, nosso foco de vida, para Jesus Cristo e vê-lo não apenas como a raiz, mas como a minha raiz, é onde eu coloco meu esforço de vida, dizer, eu vou, mais do que nunca, em 2025, buscar o Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade dele e confiar e seguir seus profetas. Melhor do que eu já fiz antes. E veja simplesmente o que acontece com esse fruto. E veja o que acontece com esse fruto. Agora é produzido por causa dessa vida enraizada em Cristo. Meu filho de 18 anos, Mason, gosta de me arrastar para a academia todas as manhãs. Enquanto você falava, Tyler, eu pensei, não seria estranho para Mason e eu andarmos pela academia dizendo, eu me pergunto se esse peso é verdadeiro. Eu me pergunto se essa esteira está funcionando. Eu me pergunto se esse elíptico é verdadeiro, onde o Senhor diria, não é disso que se trata. Comece a usar essas coisas. Use o livro de Mormon. Ouça o profeta. Comece a agir sobre essas coisas. Essa academia, essa igreja não é sobre o que é verdadeiro ou não. É sobre você se desenvolver em uma pessoa verdadeira. Eu realmente gostei de como você disse isso. É quase como se colocássemos o livro em julgamento, o livro de Mormon em julgamento, em vez de nós mesmos nos colocarmos em julgamento. Eu simplesmente adoro essas conversas entre pai e filho no livro de Mormon. Quando Alma, o jovem, conversa com Corianton, esses capítulos são introduzidos como você se maravilha com isso, você está preocupado com isso, você se maravilha com isso, e você acha que isso é injusto. E no finalzinho ele diz, não deixe que essas coisas te perturbem mais, deixe que apenas seus pecados te perturbem. Você está focando na coisa errada, filho. Como está seu relacionamento com Cristo? E deixe que a justiça dele, a misericórdia dele, a paciência dele, a longanimidade dele tenham pleno domínio no seu coração. Eu só penso, uau, olha o que ele acabou de fazer ali. Você está olhando para as coisas erradas, filho. Que grande percepção, John. Você se maravilha com isso. Você está pensando nisso. Você está debatendo sobre a justiça de Deus aqui.
Vamos deixar isso de lado e focar em como você está internamente. Você está alinhado? Ao juntar todos esses conceitos aqui, vivemos em um mundo que foca tanto na história e em tentar desenterrar sujeira, tentando voltar para a nossa analogia aqui da vinha. Passamos tanto tempo cavando nas raízes, tentando encontrar algo para desacreditar, seja uma pessoa, uma organização ou uma escritura. E eu adoro o fato de que Jesus Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse: pelas suas raízes os conhecereis. O profeta pode passar muito tempo tentando desenterrar todo tipo de sujeira sobre diferentes personagens na história da igreja, mas no final das contas, quando olhamos para o fruto que foi produzido por Deus através de seus instrumentos nos primeiros dias da igreja, especialmente Joseph Smith e aqueles ao seu redor, esses frutos são doces e me conectam com Cristo. Eles me dão uma visão de quem eu sou e, mais importante, de quem eu posso me tornar, e me dão esperança. Mesmo enquanto estamos conversando, estamos gastando muito tempo, ironicamente, falando sobre o livro de Mórmon, enquanto nos preparamos para começar um novo ano na Doutrina e Convênios. Mas eu acho que isso é apropriado, pois esta é a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, e o livro de Mórmon é uma parte vital desse processo de restauração. Tem uma frase no Pregar Meu Evangelho que eu pensei: cara, quem escreveu isso, eu quero pagar um almoço para ele. Eu vou só parafrasear isso. Ao longo da história, Deus tem um padrão de se comunicar com seus filhos através de um profeta, e o homem tem tido um padrão de rejeitá-los. Então diz, incrivelmente, eles até rejeitaram Jesus Cristo quando ele veio. E então diz: considere nossa evidência de que Deus estendeu a mão novamente através de um profeta. Considere nossa evidência de que Deus estendeu a mão novamente através de um profeta. O profeta é Joseph Smith, e a evidência é o livro de Mórmon, que você pode ler e estudar. Ore sobre isso. Que maneira ótima de colocar isso. Ele se comunicou novamente, e desta vez ele apareceu com 531 mais ou menos páginas de evidências. E o que você vai fazer com isso? De onde isso veio? E quais são os frutos disso? Lindo. Tenho certeza de que vocês dois sentem o mesmo. À medida que li o livro de Mórmon, e agora estudei e ensinei, eu entendo o que Joseph Smith disse. Senhor, livra-nos de a prisão da caneta e tinta? Como eu me sinto sobre o livro de Mórmon, eu tento colocar em palavras. Parece mesmo uma prisão. Simplesmente não há palavras para descrever o que este livro fez, como eu me sinto sobre ele, o que eu vi nele. E nem sempre foi assim. Levou tempo, como você disse, Tyler. E agora a beleza e majestade, você diria, do livro de Mórmon é avassaladora para mim. Não há palavras para descrever como eu vejo, enxergo e sinto sobre isso. Amém. Eu só gostaria de acrescentar, Joseph Smith nunca tinha visto uma oliveira na vida dele. Eu acho fascinante, John, que aqui está um menino de fazenda da Nova Inglaterra que sabe muito sobre, desmatando, cortando árvores, arrancando raízes, nivelando e arando, gradeando e depois plantando e colhendo alimentos de uma fazenda. Não temos muitos detalhes sobre desmatamento no livro de Mórmon. Não temos muitas explicações sobre fazendas da Nova Inglaterra. Mas, como você disse, temos um relato muito detalhado de um vinhedo de oliveiras. Sim, este capítulo é um dos... Vocês vão ter que me parar aqui. Mas este capítulo, Jacó 5, você poderia passar a vida inteira neste capítulo. E este é um dos muitos capítulos em que você pode fazer a mesma coisa. Eu sei que vocês dois se sentem assim. Há uma empolgação que, quando você pega a visão do livro de Mórmon, quase ofusca Joseph Smith. Você vê o profeta e fica impressionado com ele. E então você vê este livro e quase esquece dele e pensa: uau, isso é interminável. Como o Elder Maxwell chamou isso, essa mansão, cômodo após cômodo após cômodo, com uma nova lareira para me aquecer constantemente, para sempre. Não é uma coisa linda que, se você voltar à alegoria novamente, não se trata dos servos. Eles nem são nomeados. Outros servos são chamados em nossa dispensação, e eles eram poucos. Então você tem algumas pessoas que são chamadas para ir e ajudar o Senhor. E eu amo o versículo 72. E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todas as suas forças. E o Senhor do vinhedo também trabalhou com eles. E eles obedeceram. Obedeçam aos mandamentos do Senhor do vinhedo em todas as coisas. Se eu pudesse dar uma ordem para mim mesmo para 2025, entrando neste ano de estudo da doutrina e convênios, seria essa, versículo 72.
ir e trabalhar com todas as minhas forças, fazer tudo o que eu puder para trabalhar com o Senhor do vinhedo, para obedecer aos seus mandamentos em todas as coisas, para que... Não é para eu receber glória. Não estamos construindo o meu reino. Não se trata de mim. É sobre cultivar frutos. É sobre cultivar frutos, e isso leva tempo e paciência. Que meus esforços de escavação, alguns ouvintes podem ter membros da família com deficiência de quem estão cuidando, outros podem ter passado por perdas terríveis de morte ou divórcio, ou perdido empregos, ou terem sido deslocados de casa, ou todo tipo de tragédia, e a realidade é que continuamos trabalhando com o Senhor. A gente cava um pouco aqui, poda um pouco ali, nutre um pouco lá, enxerta aqui com a ajuda e a inspiração do Senhor. E confiamos que com o tempo as coisas vão dar certo. Frutos lindos vão ser produzidos nesta pequena parte do vinhedo que Ele me deu para trabalhar. E que privilégio é esse? Ir e trabalhar com todas as minhas forças? Não é como se o servo estivesse em servidão. É uma relação de aliança com o Senhor, e eu adoro isso. E é uma alegria trabalhar com Ele no vinhedo. Não é uma tarefa que seja pesada. Existe algo melhor do que trabalhar lado a lado com o Senhor do Universo. É indescritível. Eu me lembro do momento no ano do Velho Testamento, aquela impressão repetida de mim. Deus não está desinteressado. Ele não está apenas assistindo o que está acontecendo. Ele estava incansavelmente indo atrás das pessoas, indo atrás de seus filhos. Então, na alegoria de que temos falado, me entristece que eu deva perder esta árvore. Se você tem um vinhedo com algumas centenas de árvores e perde uma, mas e se as árvores forem pessoas? E se forem relacionamentos? Isso faz toda a diferença. Isso me entristece. Eu deveria perder alguma dessas árvores. O Senhor do vinhedo chorou. Como você acha que o Senhor do vinhedo se sente em relação a esses servos? Você pode ler no final do capítulo, Bendito és tu, porque tens sido diligente em trabalhar comigo no meu vinhedo. Você pode sentir essa bela conexão entre o Senhor e esses servos? É incrível. Então, obrigado por se juntar a nós no capítulo 5 de Jacó hoje, também conhecido como a Doutrina e Convênios. Desculpe, eu não queria nos levar tão longe no Jacó 5, mas é tão aplicável ao surgimento da restauração. Este é um conceito interessante que aqui você tem um Deus que segura mundos sem número em suas mãos. Ele é mais do que capaz. Ele pode fazer o seu trabalho. Ele nos diz que em 2 ocasiões, em 2 Nefi 27, eu sou capaz de fazer meu próprio trabalho. E ainda assim, o que me fascina é que ele confia em servos para ajudar no trabalho, quando ele poderia apenas, milagrosamente, realizar todo o trabalho muito melhor, francamente, do que Joseph Smith, ou qualquer profeta, ou qualquer professor. Jesus poderia dar todas as palestras neste próximo domingo na reunião sacramental, e seria a melhor e mais perfeita reunião sacramental de todas, mas uma reunião sacramental perfeita não é o objetivo. Ajudar-nos a crescer linha sobre linha para nos tornarmos mais como o Salvador, esse é o objetivo. E você não consegue fazer isso indo e tendo uma aula e tendo alguém te ensinando fatos, números, datas e lugares. Você faz isso caminhando com o Salvador, guardando seus mandamentos o melhor que pudermos, e então pedindo perdão quando não conseguimos, estender misericórdia aos outros que também estão lutando na sua parte da vinha. Nós trabalhamos juntos, crescemos juntos, nós com o Senhor ajudamos a produzir frutos juntos, e é apenas esse longo processo de nos tornarmos quem temos a capacidade de ser. E eu simplesmente me maravilho com a bondade de Deus. Em vez de simplesmente tomar conta da minha vida e fazer tudo perfeitamente, Ele me deixa lutar. Ele me deixa lutar. Ele me deixa ensinar essas lições. Ele me deixa vir como convidado no seu podcast aqui, porque há uma oportunidade para aprender e crescer e se desenvolver e se tornar. É incrível para mim o quão paciente e bondoso Ele é conosco como filhos de Deus durante esse processo de crescimento. John, eu já fui seu companheiro de missão aqui tempo suficiente para saber no que você pensou. Eu começo e você termina. O Senhor realiza seu trabalho através das pessoas. E Ele realiza seu povo através do trabalho. Eu gosto disso. Meu presidente de missão, Menlo Smith, dizia: o Senhor realiza o trabalho através do seu povo, e seu povo é realizado porque ainda não terminamos. Então nós fazemos o trabalho, não importa quantas vezes tropeçamos e tudo mais. Mas eu adoro que você disse isso, Tyler, há um tempo atrás. Sabe? Quando eu penso nas coisas que ensinei há 20 anos, eu me encolho porque ainda estou aprendendo. Ainda assim, Ele nos deixa fazer isso.
Mas ele faz isso por causa do que estamos nos tornando, como você disse algumas vezes hoje, Tyler. É tudo sobre o que podemos nos tornar, e é um processo longo. O que, para mim, é uma das verdades mais bonitas que Deus restaurou na Terra, é essa simples realidade que todos nós conhecemos desde que pudemos cantar qualquer música primária. Eu sou um filho de Deus. Essa é uma doutrina tão única na restauração. A maioria das pessoas no mundo nos vê como criações de Deus, que Ele nos moldou, Ele nos fez. Mas é uma coisa totalmente diferente para mim criar algo ou moldar algo, em oposição a gerar uma nova vida em uma criança. Isso é um relacionamento totalmente diferente. E essa criança agora tem a capacidade de crescer, de se tornar algo que nenhuma das minhas criações tem a capacidade de fazer. Vemos isso acontecendo não apenas com Joseph Smith e aqueles que estavam ao seu redor nos primeiros dias da igreja, mas vemos isso com cada um de nós aqui agora, que somos filhos de Deus, não somos robôs que foram criados por Deus e programados por Ele. Porque se esse fosse o caso, francamente, quando erramos, Ele deveria simplesmente reprogramar, consertar aquele código que saiu errado, me consertar. Mas você não conserta crianças assim. Você convida, ensina, ama, persuade e motiva as crianças a usarem seu arbítrio para crescerem em sua capacidade, e é isso que vejo na restauração que se desenrola nos últimos 200 anos. É um grupo de alguns servos que estão dispostos a se voltar para o Senhor e dizer: ok, vamos trabalhar com você, assim como você está disposto a trabalhar conosco, e nós crescemos como esses filhos de Deus que nascemos com a capacidade de nos tornar algo melhor. Eu amo isso. Acho que seria benéfico para nós passarmos algum tempo no documento real, produzido por nossa primeira presidência e quórum dos 12 apóstolos para aquela notável conferência geral do 200 e do aniversário em abril de 2020, como você introduziu naqueles 2 primeiros parágrafos do manual Vem, e segue-me. Tyler, acho que essa é uma ótima oportunidade, porque tenho certeza de que vocês dois se lembram de que em abril de 2020 o mundo estava em completa agitação, e talvez alguns de nós tenhamos perdido essa proclamação, e com razão também. Nunca tínhamos visto nada igual. Abril de 2020. Se minha memória não falha, Hank, a BYU suspendeu as aulas em 20 de março. Uma semana depois, uma semana e meia depois, temos a conferência geral, e a proclamação da restauração foi divulgada. E eu concordo com você, acho que muitas pessoas provavelmente perderam a importância daquele momento porque estávamos tão distraídos com o que estava acontecendo ao nosso redor com a Covid. Então essa é uma boa chance para a gente dizer, vamos dar uma olhada nisso. Eles destacam no manual Vem e segue-me como toda a proclamação começa. Essa primeira frase é fascinante. Proclamamos solenemente que Deus ama seus filhos em todas as nações do mundo. Essa é uma verdade linda que o livro de Mormon tem ensinado há séculos. Estamos coletivamente reconhecendo essa verdade mais do que nunca, mas ainda há espaço para crescer, ainda temos espaço para melhorar nisso. Esse reconhecimento de que todos os filhos de Deus em todas as nações do mundo, cada um deles, é amado por Ele. Isso me lembra daquela linha poderosa na declaração de Alma, o jovem, em Alma 29, quando ele começa dizendo: se eu fosse um anjo e pudesse ter o desejo do meu coração. Bem, isso faz sentido, porque foi um anjo que veio e mudou a vida dele originalmente. Ele então diz: sim, eu peco no meu desejo. Eu deveria estar contente. Mas então ele dá essa verdade incrível no versículo 8. Pois eis que o Senhor concede a todas as nações. Isso é como 100% da própria nação deles. E língua para ensinar sua palavra, sim, com sabedoria. Tudo o que ele achar adequado que eles devam ter. Portanto, vemos que o Senhor aconselha com sabedoria de acordo com o que é justo e verdadeiro. Eu amo essa realidade de que Deus dará aos seus filhos tanto quanto eles estiverem dispostos e capazes de receber dele, e ele dará a eles na própria língua e na própria nação deles. É um lembrete lindo da universalidade do amor de Deus. Se você considerar todas as maneiras que a primeira presidência, no quórum dos 12 apóstolos, poderia ter usado para abrir uma proclamação para o mundo inteiro, não leva muito tempo pensando ou refletindo sobre isso para perceber que foi lindo. Esse foi como o ponto de partida perfeito, porque o amor é o maior motivador de todos. Não há nada mais poderoso para fazer as crianças usarem seu arbítrio de forma adequada. Você pode envergonhá-los, você pode ameaçá-los, você pode coagi-los, você pode suborná-los,
Você pode usar todas essas outras técnicas e conseguir os comportamentos que você pode estar procurando, mas não vai conquistar o coração deles. É o amor que abre a alma dos filhos de Deus para reconhecer quem eles são, quem Ele é e quem eles podem se tornar. E então a doutrina, o alimento que vem do Evangelho de Jesus Cristo, agora tem um solo mais fértil para pousar e crescer e um dia produzir frutos. Então eu adoro o fato de que eles começaram com: não importa quem você é ou onde você mora, você é um filho de Deus e Ele te ama. Isso se torna o arar e gradear o solo para prepará-lo para tudo isso. Incrível. As sementes da doutrina que agora serão plantadas pelos membros da primeira presidência no Quórum dos 12. Falando do Quórum dos 12, Elder Hanlon, o objetivo do Pai Celestial na paternidade não é fazer com que seus filhos façam o que é certo. Vocês dois se lembram disso? Eu pensei, espera, o quê? Sim, espera, o quê? Sim. Não é fazer com que seus filhos façam o que é certo. É fazer com que seus filhos escolham fazer o que é certo e, em última análise, se tornem como ele. Ele não quer simplesmente filhos obedientes. Deus deseja, espera e orienta que seus filhos escolham por si mesmos. Ele não força a obediência. Discurso maravilhoso. Eu poderia continuar falando sobre isso? Qual conferência foi? Isso foi em outubro de 2018. Conceito maravilhoso. Então, enquanto você continua no resto desse primeiro parágrafo, eu poderia ir tão longe a ponto de dizer: só porque nós três estamos acostumados a ensinar aulas de escritura e gostamos de falar sobre capítulos e versículos, isso simplesmente sai fácil da boca. Eu não me importo de olhar para um documento como este. Eu sei que não é escritura canonizada, eu entendo. Mas para mim é escritura no nível da primeira presidência, e o quórum dos 12 apóstolos se reúnem unanimemente e fazem uma proclamação para o mundo todo. Para mim, isso é escritura. Então, vou me referir a esses não como parágrafos, mas como versículos, se estiver tudo bem. Então, se você continuar no versículo 1 aqui, diz que Deus, o Pai, nos deu 3 coisas aqui: o nascimento divino, a vida incomparável e o sacrifício expiatório infinito de seu amado Filho Jesus Cristo. Nosso Pai, nosso Deus, é um doador de presentes, e Ele nos deu o melhor presente de todos. Não apenas a vida, Ele nos deu a vida de seu Filho, Ele nos deu o nascimento divino e aquele sacrifício expiatório infinito de seu amado Filho, Jesus Cristo. E, aliás, desculpa usar o nome do John em vão aqui, mas, aliás, se você olhar para a frase aqui, seu filho amado, você começa a somar todos os lugares onde Deus, o Pai, de fato, realmente, verdadeiramente e claramente, definitivamente, é quem está falando nas Escrituras. E sem dúvida e com certeza, você tem a voz de Deus, o Pai, no batismo de Cristo, você tem isso no Monte da Transfiguração, você tem isso em 3 Nef 11. Com o grupo de pessoas reunidas no templo em Balmfall, você tem isso na primeira visão no Bosque Sagrado, que o presidente Hinckley disse lindamente: foi o testemunho mais poderoso de Jesus Cristo dado nesta dispensação, quando o próprio Pai disse: este é meu Filho amado. Quando Deus, o Pai, dá testemunho de que Jesus é o Cristo, não há testemunho mais poderoso disponível. Você tem essas 4 instâncias do Pai testemunhando sobre o Filho. Então você também tem algumas instâncias em 2 Nef 31, onde Nef ouve a voz do Pai. E você tem outra em Elamã 5, onde Nef e Leí estão na prisão. E eles ouvem a voz do Pai falando. Então você poderia debater se Moisés venceu. Em outros lugares é o Pai falando, ou se era Jesus falando sob a autoridade investigativa divina. Então vou me ater aos que mencionei, que sabemos com certeza, esse é o Pai falando. É fascinante para mim que há apenas uma palavra que é repetida em cada uma dessas, as 4 grandes, e depois as 2 em 2 Nef 31, e há em Elamã 5, uma palavra que é repetida em todas elas, e é a palavra amado que é usada aqui novamente, é seu Filho amado. Para mim é incrível que Jesus Cristo saiba cognitivamente que o Pai Celestial o ama, e isso não é dúvida para ele. Ele entende, mas o Pai Celestial diz isso de novo e de novo. E toda vez que ele apresenta seu Filho, ele os apresenta como o amado. Para nós hoje, nesta restauração em andamento, acho que há uma mensagem mais uma vez. O amor realmente é o maior motivador. Com seus entes queridos, eles não deveriam ficar muito tempo sem ouvir ou sentir seu amor,
suas expressões de amor por eles de forma apropriada, não apenas uma ou duas vezes, mas de novo e de novo, é um daqueles pequenos frutos da restauração que acho que pode ser aplicado por cada um de nós. E não é difícil encontrar maneiras de expressar mais plenamente nosso amor por aqueles ao nosso redor que Deus nos deu em nossa vida. Eu posso mandar uma mensagem para o meu filho agora dizendo que o amo, e eu sei que ele vai ver porque sei que ele está no celular. E isso não é difícil. Não é difícil expressar esse gesto. Nosso amigo e colega Brad Wilcox, eu ouvi pegar essa ideia de como o pai fala sobre o filho e fazer uma aplicação para as famílias, meio que como você está fazendo agora. Pelo que me lembro, veja como esse pai fala sobre os membros da sua família na frente de grandes públicos. Achei que foi uma ótima aplicação. Não é só este é meu filho. Todos nós sabemos disso. Este é meu filho amado. Eu o amo. Estou tão satisfeito com ele. Como eu falo sobre minha esposa na presença dos outros. Como eu falo sobre meus filhos na presença dos outros. Será que minha esposa alguma vez se pergunta o que vou dizer sobre ela? Que ótima aplicação. Aqui está o ser perfeito falando sobre um membro da sua família na frente dos outros. Brad é um daqueles que não só fala sobre isso, ele incorpora isso, ele não fala apenas sobre a graça, ele não fala apenas sobre amor, ele vive isso, é lindo de ver. Ele faz... E é simplesmente lindo receber dele. É sim. Ele ama as pessoas. Quando eu vejo ele chegando, eu sei, tá bom, me preparar. Eu vou receber um elogio e um abraço. E isso é motivador? É sim. Você quer ser melhor? Então, para terminar o versículo 1, eles dizem: pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre a morte. Ele é nosso Salvador, nosso exemplo e nosso Redentor. Isso pinta um quadro do tipo de relacionamento, uma conexão que eu quero com Jesus Cristo. Ele não é apenas uma estátua. Ele não é apenas uma imagem na parede ou uma palavra na página. Ele é literalmente o Filho de Deus que foi enviado para ser meu Salvador e Redentor pessoal, meu exemplo. Ele vai caminhar comigo. E quando eu caio, o que acontece muito mais do que deveria, ele está lá. Quando estou feliz, ele está lá. Quando estou perplexo, ele está lá. Quando estou machucado, ele está lá. E o que me impressiona é que eu analiso que tipo de relacionamento seria com um ser humano se, toda vez que essa pessoa vinha até mim, ela só chegava e dizia coisas parecidas com o que geralmente dizem, e depois iam embora. Eles geralmente só vêm quando estão realmente machucados ou quando realmente precisam de algo. Que tipo de relacionamento seria esse? Para mim, o que eu tenho refletido ultimamente é como eu posso realmente caminhar com o Salvador. Eu adoro aquele novo hino no nosso inário. Acho que é o hino 1004, se não me engano. Eu vou caminhar com Jesus e ele vai caminhar comigo. O que significa não apenas quando estou em apuros, não apenas quando estou machucado, mas caminhar com ele quando estou feliz, caminhar com ele quando estou trabalhando em um projeto, caminhar com ele quando estou criando, caminhar com ele quando estou indo ensinar, ou enquanto estou ensinando, ou depois que ensinei, caminhar com ele quando estou em funções administrativas, envolver ele, incluir ele e tirar força dele, e olhar para a vida dele como realmente o exemplo a ser seguido. O que eu devo fazer aqui? Bem, o que Jesus fez em situações semelhantes e ter isso mais na frente da minha mente, em vez de ser um pensamento tardio. Você ama isso sobre o nome da igreja? A Igreja de Jesus Cristo. E vamos incluir todos vocês também. Dos santos dos últimos dias, ou como eu gosto de dizer, de tentar ser, realmente esperando ser santos dos últimos dias. Fico feliz que você disse isso. Tyler, você usou uma frase, Neff uma vez o chamou de meu Jesus? Sim. Eu sempre pensei em como ele é tão universal e tão poderoso, mas ele também pode ser o meu Jesus. E eu posso caminhar com ele, e eu acho que é só uma vez, né? Ele usa essa frase, mas eu me glorio no meu Jesus, eu acho. É assim que eu quero pensar nisso como um relacionamento, do jeito que Neff fez ali. Você junta tudo isso nessa restauração em andamento. E Hank, você mencionou até o nome da igreja, que na verdade aparece no versículo 6. Declaramos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, organizada em 6 de abril de 1830, é a Igreja do Novo Testamento de Cristo restaurada. Até isso é fascinante para mim, porque quando a Igreja foi restaurada em 6 de abril de 1830, no norte do estado de Nova York, não foi dado esse nome, era apenas a Igreja de Cristo. E então, 4 anos depois, ela se torna a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então, se você for ao templo de Kirtland,
verá que ele foi construído pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E então, não foi até a seção 115, versículo 4, que o Senhor oficialmente nomeia sua igreja pela última vez, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele diz: assim será chamada a minha igreja. O presidente Nielsen fez um trabalho incrível ao relembrar a importância desse nome, e como você já mencionou, Hank, a conexão de Jesus Cristo com os santos dos últimos dias, perfeição combinada com imperfeição enquanto caminhamos, de mãos dadas, e crescer para se tornar mais como Ele. É disso que se trata a igreja. Então, se você vai à reunião sacramental, ou à escola dominical, ou à sociedade de socorro, ou à reunião do sacerdócio este mês, e se você está procurando perfeição, pare de olhar horizontalmente e comece a olhar verticalmente, porque você vai encontrar toda vez Jesus Cristo. A perfeição está sempre lá, mas você não vai encontrá-la horizontalmente. Você vai encontrar um monte de gente que, assim como você, está lutando para descobrir o que eles devem fazer e como devem fazer, e eles vão errar às vezes. E essa é a beleza de estar em uma organização como a Igreja de Jesus Cristo, que estamos sob sua direção e Ele está nos chamando para trabalhar com Ele. Por mais imperfeitos que nossos esforços possam ser, por mais cegas que minhas tesouras de poda e minha serra possam estar, Ele ainda diz: Tyler, vai lá e cuida daquele galho ali. Sim, é lindo, é absolutamente lindo. E como podemos ser gentis uns com os outros? Sou grato pelos membros do meu bairro que entendem que eu e minha família estamos tentando assim como eles. Isso é maravilhoso. Meu coração está cheio hoje enquanto falamos sobre essas coisas. Eu posso dizer que estou sentindo o Espírito Santo. Estou mais sintonizado com o Espírito Santo enquanto discutimos esta proclamação. É um documento inspirado. Eu já marquei só o primeiro, o que seria 6 palavras. Proclamamos solenemente que Deus ama. Quando eu penso em um dos relatos da primeira visão, Joseph Smith disse: minha alma estava cheia de amor e por muitos dias eu pude me alegrar. Começa com um relacionamento, Deus ama, e Joseph sentiu que ele precisaria sentir isso para sempre. Ney, que maneira inspirada de começar. Adoro que você tenha dito isso, Tyler. Ele ama seus filhos. Esse é o ponto de partida. E eu acho que esse também foi o ponto de partida para Neff quando ele tinha sua pergunta. Bem, eu sei que Deus ama seus filhos, mas eu não sei o significado de todas as coisas. Esse é um versículo útil para todos nós, com todas as coisas estranhas, contradições e tristezas. Bem, tem uma coisa que eu sei. Eu sei que Deus ama seus filhos. Que ponto de partida importante para nós. Amém. E se você considerar qual foi a primeira palavra ouvida em todos os eventos que se desenrolaram da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, a primeira palavra pronunciada foi apenas um nome simples, Joseph, mas dita de uma forma que teve que tocar o coração daquele jovem fazendeiro, onde ele podia sentir não apenas que era amado por Deus, mas que era visto e conhecido por Deus. Como você disse, ele ia precisar disso, porque infelizmente você e eu não podemos viver em platôs espirituais mais do que qualquer um dos profetas da antiguidade ou da história da igreja pôde viver nesses platôs espirituais, apenas andando por aí, banhado na luz das manifestações celestiais. Você tem essas experiências de pico de montanha, mas depois você tem que descer para a vida e suportar o vale da sombra da morte. E deve ter havido inúmeras vezes na vida dele em que ele dizia: eu não consigo fazer isso. Eu não sou forte o suficiente. Eu não sou instruído o suficiente. Eu não sou capaz o suficiente. Essas memórias espirituais do amor de Deus que foram manifestadas a ele naqueles picos de montanha de revelação, tinham que ser capazes de sustentá-lo. E francamente, acho que essa é uma das mensagens para nós hoje. Provavelmente há pessoas ouvindo que estão lutando com dúvida e medo, e lutando com sua fé, e se perguntando se vão conseguir seguir em frente no Evangelho de Jesus Cristo. Se Joseph estivesse aqui, ele diria: volte sua mente, busque em sua memória espiritual e encontre aqueles picos de montanha de revelação onde Deus manifestou seu amor por você. Pense em um momento da sua vida em que você soube que Deus estava lá, que Ele te viu, que Ele te amou, e isso pode talvez fornecer combustível suficiente no tanque para passar por essa próxima fase no vale da sombra da morte.
Quando eu penso em por que enviamos nossos filhos e filhas e nossos avós para todo o mundo, pessoas que amamos, nós não queremos mandá-los embora. Tyler, você tem um agora... Ele está no México agora. E o John? Estávamos conversando mais cedo sobre ter toda a família reunida. Não vamos estar todos juntos para uma foto de família até junho de 2026. É incrível pensar nisso. Estou prestes a enviar um... Por que estamos fazendo isso? Nós proclamamos solenemente. É por isso que nossos missionários estão lá. Que Deus ama seus filhos em todas as nações do mundo. Estamos motivados por essa mesma mensagem de amor. Não se trata de números. É sobre dizer às pessoas, deixar elas saberem que Deus te ama. Existe um Deus e Ele te ama. E Ele vai caminhar com você. Sim. Se você pular para o versículo 2, essa é a razão pela qual eles estavam fazendo essa proclamação bicentenária. 200 anos atrás, em uma bela manhã de primavera em 1820, o jovem Joseph Smith, buscando saber a qual igreja se juntar, foi para a floresta para orar. Perto de sua casa, no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Eu adoro essa citação que vem do discurso Buscar Aprender pela Fé, do elder David A. Bednar. Você vai se lembrar quando ele era um novo apóstolo e falou para seminários, institutos e educadores religiosos de todo o mundo, um dos melhores discursos já feitos sobre aprendizado. Eu li isso várias e várias vezes. Aqui está o que ele disse. Perceba que a pergunta de Joseph não se concentrou apenas no que ele precisava saber, mas também no que ele precisava fazer. E a primeira pergunta dele se concentrou na ação e no que deveria ser feito. A oração dele não era simplesmente qual igreja é a certa, a pergunta dele era a qual igreja ele deveria se juntar. Joseph foi ao bosque para aprender pela fé. Ele estava determinado a agir. Eu acho que para a maioria de nós caímos nessa armadilha de ver Deus apenas como um banco de respostas do Trivial Pursuit no céu. Tô curioso no que é isso. E eu tô curioso sobre esse doutor. E tô curioso sobre esse fator ou essa afirmação. Mas há uma diferença quando vamos ao céu. Não com uma pergunta de curiosidade, mas com uma pergunta baseada em agência dizendo que eu tenho uma intenção real. Eu vou agir com base na resposta que for dada. O que queres que eu faça? Não apenas o que queres que eu saiba. Essa é uma transição poderosa na nossa conexão com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, quando colocamos nosso arbítrio no altar. Você mencionou a palavra que eu ia dizer. Quando falamos sobre algumas das palavras finais de Moroni, ele diz: peça com um coração sincero e com verdadeira intenção. Eu sinto que a parte da verdadeira intenção é: eu realmente pretendo agir. Eu só não quero saber, eu realmente pretendo fazer algo a respeito. O que eu ouço, você diz ao Senhor que realmente vai fazer o que Ele te disser. Cuidado, porque Ele vai te responder. E isso é algo que todos nós podemos refletir enquanto estudamos este ano. Falamos sobre querer ter nossas próprias experiências pessoais com o Senhor. Quando você pedir ao Senhor, pense bem, se eu receber minha resposta, quais são as implicações? Eu pretendo seguir o que eu receber. Se você não estiver, não seria misericordioso da parte do Senhor não te responder naquele momento. É uma coisa incrível poder usar a frase do Salvador porque ele nos ensinou como usá-la. Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu serei teu filho ou eu serei tua filha. E realmente querer isso, independentemente do que essa resposta vai implicar, como você disse, é poderoso. A seguir, na parte 2 deste episódio. Lembro-me de alguns meses atrás, nosso amigo que já mencionamos antes, Anthony Sweat, entrou no meu escritório. E ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ele disse: Griff, você está encontrando alegria na sua função administrativa agora na educação religiosa? Você está encontrando alegria? E eu tive que parar e pensar por um momento.